Olá, bom dia! Vocês estão bem? Felizes? Porque essa semana vai ter um recesso, né? Na escola. Algumas escolas vão começar essa semana, outras na próxima, mas já vai ter um tempinho aí para dar uma descansada desse tempo de estudo online. Vamos orar? Quem vai estar orando hoje com a gente é a Sara. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã estarmos aqui para aprender mais de Ti. Senhor, eu entrego a vida da Tia T nesse momento para estar ensinando a gente e que nós possamos ter um coração aberto para aprender mais de Ti, Deus. E que nós possamos não só aprender, Deus, mas aprender e praticar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Joia, Sara, obrigada. Que Deus continue te abençoando. Você tem uma rotina diária? O que você faz normalmente você faz no seu dia a dia? Hoje a nossa conversa é sobre uma moça que ela estava muito atarefada, distraída e ocupada com muitas atividades que ela tinha para fazer. Vamos lá? Pega sua Bíblia, Lucas, capítulo 10, versículo 38. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, Jesus e os seus discípulos estavam seguindo viagem e passaram por um povoado, chamado Betânia, que ficava perto de Jerusalém. E lá moravam, Maria, Marta, as irmãs de Lázaro, que eram amigos de Jesus. E Marta recebeu Jesus e os discípulos na casa dela. E ela queria oferecer uma boa acolhida. Receber Jesus, imagina, na sua casa. Era uma coisa muito que deixava qualquer pessoa muito feliz. E essa visita merecia o melhor. Então Marta vai se dispor a preparar as coisas e Maria está lá ajudando. Agora imagina, Maria está lá ajudando, Marta, tudo bem? E Maria vai pegar alguma coisa e passa pela sala e ouve Jesus. E aquilo chama atenção. Aí Maria vai chegando, para ouvir, senta e fica lá. Está ouvindo Jesus falar. Ela não podia perder aquela oportunidade. E Marta está lá resolvendo as coisas e de repente dá falta de Maria e começa a procurar onde está Maria. E quando vai ver, Maria está lá sentada, ouvindo Jesus falar. E Marta chega lá muito irritada para Jesus e fala: Jesus, você não está vendo isso não? Olha só, eu aqui, ó, cheio de coisa, cheio de tarefa, e a minha irmã aí? E Jesus, com muito amor e muita calma, chega para Marta e fala: Marta, Marta, nesse momento, a coisa mais importante, a prioridade, é o que Maria está fazendo. A melhor escolha foi a que a Maria fez, que foi parar para me ouvir, que foi parar para aproveitar o tempo na minha presença. Então, observe que Jesus ele não condenou o que Marta estava fazendo, até porque Marta estava fazendo coisas boas. Mas ele quis deixar um alerta para Marta de que poderiam ter coisas, de que tinham coisas que estavam a distraindo e que estavam ocupando tanto tempo dela a ponto dela perder essa oportunidade de ter comunhão com ele. Então ele, com muito amor, veio frisando isso. Marta, você está se distraindo e ocupando o seu tempo demais com outras coisas e deixando e perdendo a oportunidade de estar comigo. O texto de Lucas, ele fala essa palavra, que Marta estava distraída. E a gente vê aqui que Maria, ela resolveu, ela entendeu ali que a prioridade era parar para ouvir Jesus. Ela não se deixou distrair nem se ocupar por outras coisas. Aí é um momento para a gente pensar. O que tem nos distraído? O
que a gente tem ocupado o nosso tempo? Porque às vezes, como Marta, a gente se ocupa com tanta coisa, vai fazendo uma coisa e faz outra e acaba abrindo mão daquilo que realmente é o mais importante. Porque mesmo que a gente tenha muitas tarefas para fazer, a gente não deve deixar de reservar um período para aquilo que é a melhor parte. E quando a gente faz isso, Deus nos ajuda a fazer tudo mais que a gente precisa. Vamos pensar numa situação aqui, ó. Imagina que essa taça representa a totalidade do nosso tempo, tá? Todo o nosso tempo, as nossas atividades do nosso dia estão aqui representadas por essa taça. Então, pensa aí nas coisas importantes que a gente tem para fazer, que são muito importantes na nossa vida. Ter um tempo com Deus é muito importante, é orar, né? Ler a Bíblia, e você vai ter um tempo com a sua família, e você vai estudar, e você vai ajudar nas tarefas de casa. Então, isso tudo são coisas muito importantes. Mas também tem outras coisas que a gente faz no nosso dia. A gente se distrai com muita coisa, a gente fica um tempo na internet, a gente tem o jogo lá online, a gente fica lá conectado para saber as novidades do Face, do Zap, e a gente vai gastando o nosso tempo. Então, olha só, ocupamos todo o nosso dia com as nossas tarefas, as mais importantes, nós começamos por ela e fomos fazendo tudo. E olha só, chegamos no limite, ocupamos nosso dia. Mas imagina o seguinte, viu aqui, né? Mas imagina o seguinte, ó. Se a gente fizer o inverso, se a gente começar ocupando o nosso tempo com essas outras coisas, né? A gente vai lá e fica na internet, e a gente vê a Netflix, e a gente vê TV, e a gente vai distraindo com essas coisas. E depois a gente vai ocupando aquelas coisas que deveriam, as coisas secundárias, a gente colocou como prioridade. E as coisas que realmente eram as mais importantes, a gente foi deixando para depois. Que era estudar, que é ter o tempo com a família, que é ajudar nas tarefas de casa, que é ter o tempo com Deus. Olha só, já estamos no limite. Presta atenção, ó. Aqui já passou da borda, já não cabe mais nada. Então, pensa o seguinte, olha só. Quando a gente inverte a ordem, quando a gente começa a dar mais valor às coisas que deveriam vir em segundo plano, quando a gente inverte a nossa ordem de prioridade e ocupa demais o nosso tempo com essas outras coisas, aquilo que é realmente importante vai ficando sem espaço. Ó, ficou do lado de fora algumas coisas. Então, a gente tem que pensar, será que a gente tem feito muito disso na nossa vida? Olha só o perigo da gente inverter a ordem. Coisas importantes vão ficar para fora. Ou a gente vai deixar de ter o tempo com a nossa família, ou a gente vai deixar as tarefas que a gente tem que cumprir na nossa casa. Mas, normalmente, as coisas que a gente deixa para fora, que a gente perde, é o tempo com Deus. Foi o que Marta estava ali fazendo. Ela estava ocupada com tanta coisa, e esse tempo reservado para estar com Jesus, ela perdeu, ela estava perdendo. Então, a gente tem que pensar sobre as nossas prioridades, porque a gente tem que ter cuidado para não deixar as coisas valiosas para o lado de fora. Com o que a gente tem gastado o nosso tempo? Porque, como Maria, a gente não falou aqui sobre coisas que são ilícitas ou coisas erradas. Né? Usar a internet não é errado em si, assistir TV, fazer tantas essas coisas, não são pecado, não são coisas ruins, não são pecado em si. Porque pecado já está fora de cogitação mesmo, né? Se atitudes que constituem pecado não devem mesmo fazer parte da nossa vida. Então, é um alerta, porque essas atitudes, essas outras atividades podem roubar o nosso foco. Essas outras atividades podem nos distrair tanto a ponto da gente perder o principal, perder a melhor parte. Então, vamos observar no nosso dia a dia as coisas que a gente tem
se envolvido, as coisas que a gente tem feito, as coisas que a gente tem valorizado. E a gente valoriza tanto algumas coisas e vai deixando o mais importante de lado. A gente precisa organizar a nossa vida para poder fazer tanta coisa e poder fazer mais o mais importante, que é estar com Deus, que é estar com a nossa família. Imagina uma outra situação. O seu pai, sua mãe te deu um presente. Vamos imaginar aqui um celular muito bacana. Então ele tem uma memória enorme para você colocar todos os aplicativos que você precisa. Ele tem uma câmera top que você tira aquela selfie assim perfeita. Você gostou muito daquele celular, muito daquele presente. E você fica ali tanto tempo com aquele presente, se envolve lá, tá o tempo todo mexendo no celular e coloca o fone, fica lá e não presta mais atenção e não tem muito tempo para conversar com as pessoas, para conversar até com seu pai, que foi quem te deu o presente. Então, o presente do pai te afastou do pai. Olha só. E às vezes acontece isso com Deus. Da gente faz isso com Deus. A gente é tão abençoado com as coisas que Deus nos dá a oportunidade de viver, que a gente acaba negligenciando esse tempo com Deus. Então, que o nosso amor a Deus, que o nosso amor à nossa família seja o mais importante. Esteja acima de qualquer outra coisa. Então, a gente tem visto hoje que entre todas as coisas importantes que a gente tem para fazer, a nossa maior prioridade é estar com Deus. A nossa maior prioridade é estar com a nossa família. A gente tem que pensar bem se a gente tem invertido essa ordem. Porque quando a gente inverte a nossa ordem de coisas importantes, fica coisa para fora. Lembra da primeira vez que coube tudo aqui, se a gente escolher a ordem certa de prioridade. E era isso exatamente o que Jesus estava ensinando para Marta. E é isso o que a Bíblia ensina para a gente hoje. Então, pense sobre 4 coisas que são importantes na sua vida. Pense sobre 4 coisas realmente importantes. E avalie se tem outra coisa que tem roubado o foco dessas coisas que são realmente importantes. Então, se você perceber que tem coisa roubando o foco daquilo que é importante, mude. Como na oração da Sara. Ela falou que a gente tem que aprender a ouvir e colocar em prática. Então, vamos fazer isso. Um outro texto, aqui em Lucas, só virar página, no capítulo 12, versículo 31, diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Então, quando a gente tem a ordem certa de colocar em primeiro lugar na nossa vida as coisas de Deus, as coisas realmente importantes, a gente tem todo mais acrescentado. E a gente viu que o perigo de inverter isso é muito grande. Certo? Vamos estar orando? Deus querido, nós te amamos. Nós te agradecemos porque tu nos ama infinitamente. Nós queremos, ó Pai, que tu nos ajude a manter o foco nas coisas certas. A não nos distrair, ó Pai, e a não nos ocupar demais com outras coisas que vão roubar o nosso tempo, que vão roubar da gente aquilo que realmente é prioridade. Que possamos usar o tempo, a nossa vida, com sabedoria, Deus. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus, amém. Para você compartilhar a sua tarefa dessa semana, pensa no seguinte: faz uma planilha, uma listinha de todas as coisas que você faz no seu dia. Estabelece lá o que você normalmente faz pela manhã, à tarde, à noite, e vai anotando. E o tempo que você gasta com tudo isso. Com a escola, com as tarefas de casa, com o seu lazer, com as coisas de Deus. E ali você vai percebendo, né, a sua divisão de tempo ali, como que as coisas se estão equilibradas ou se não, que você precisa deixar um pouquinho e ocupar o seu tempo com outras coisas mais importantes.
Não esqueça que o devocional, isso é muito importante, isso deve ser prioridade, isso deve ter um espaço reservado na sua agenda, no seu dia a dia. E o nosso link da semana vai estar na descrição do vídeo. É uma dica de um aplicativo muito bacana, é da YouVersion, um aplicativo da Bíblia muito bacana. Você pode configurar esse aplicativo e ele todo dia te traz uma notificação de um versículo. Então, quando chegar a notificação, você lê com atenção, não só para cumprir tabela, não. Leia o versículo, pense sobre ele, o que esse versículo tem a ver com sua vida, como que você pode aplicar de alguma forma. Você pode compartilhar também esse versículo com alguém. Nesse aplicativo também tem algumas dicas de plano de leitura da Bíblia. Tem muito tema bacana que você pode ir lá se envolver, isso pode te ajudar a ter uma disciplina de leitura. Eu sei que tem adolescente que já faz isso, já me contaram, que tem adolescente que faz isso já, que tem esse hábito de todo dia separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, isso é muito importante. E nesse aplicativo também tem a Bíblia em várias versões, então tem muitos recursos. Ou se você tem um outro aplicativo que pode te facilitar nessa disciplina de separar um tempo para ler, para orar. Uma outra dica que vai estar aqui na descrição do vídeo é um link de um canal do YouTube que também tem um conteúdo top, certo? Então, um beijo para você e não se esqueça, não deixe de fora a melhor parte. Até semana que vem.